Nesta tarde, recebemos a professora Mônica Duarte Dantas, que possui graduação em História pela Universidade de São Paulo e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professora doutora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil Império, atuando principalmente nos seguintes temas: revoltas, política, judiciário, homens livres pobres e elites. Muito obrigada, professora. Eu agradeço em primeiro lugar ao Instituto Prometeus e à Fundação por esse convite, pelo privilégio de estar aqui falando para vocês. Eu vou, em primeiro lugar, pedir desculpas que eu vou ler pelo seguinte: eu gostaria de agradecer, eu fui convidada para falar de um tema sobre o qual eu, de fato, estudo, mas a amplitude do tema não me permite falar livremente, porque eu preciso, de fato, de uma série de referências de artigos da Constituição, leis e etc. O pedido foi para que eu fizesse uma comparação entre o projeto da Constituição de 23, a Constituição de 24, de 1824, e, digamos assim, a política imperial até o fim da monarquia brasileira. Então, o tema é bastante amplo. Eu vou tentar passar pelos vários aspectos da institucionalização da política e da representação e da cidadania no século XIX. O título, então, dessa palestra é A Formação do Estado Nacional, Constituição, Poderes e Cidadania. É princípio conhecido pelas luzes do presente século e até confessado por Sua Majestade que a soberania, isto é, aquele poder sobre o qual não há outro, reside na nação essencialmente. Portanto, Sua Majestade Imperial não é nação, não tem soberania, nem comissão da nação brasileira para arranjar esboços de Constituição e apresentá-los. Não vem este projeto de fonte legítima e, por isso, se deve rejeitar por exceção de incompetência. Reflito que só a ação de escolher por si a matéria do pacto social e dá-lo, como faz Sua Majestade, é um ato da soberania que ele não tem. Com estas palavras, justificava Frei Caneca seu voto, negando sanção à Constituição outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 1824. No ano anterior, o monarca havia dissolvido a Assembleia Constituinte em pleno trabalho, com apenas 24 dos seus 272 artigos aprovados. O voto do pernambucano ressaltava a importância do pacto e destacava que sua consubstanciação em uma carta só poderia partir da vontade do povo, soberano, expressa pelos representantes eleitos para a Assembleia. Se o protesto da Câmara de Itu não teve maiores consequências, o descontentamento dos filhos do Norte acabou levando à eclosão do movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador, mas que teve a curta vida de apenas 3 meses. Derrotados os confederados, apenas mais uma vez seria totalmente contestada a Constituição do Império, durante a Revolução Farroupilha, quando a República do Piratini ensaiou votar um projeto de Constituição próprio. Descontados esses 2 eventos, pode-se dizer que a Constituição outorgada teve uma vida longa, na verdade, a mais longa vida dentre todas as cartas existentes no Brasil até hoje. Uma vez outorgada, colocava-se como a efetivação de um contrato que permitia a formação de um governo com normas legais instituídas e como fundamento da União das Províncias Brasileiras. Tratava-se de uma Constituição que, se não ganhava sua legitimidade pela participação direta do povo, por meio de representantes eleitos para sua consecução, não deixava de se validar mediante o reconhecimento das câmaras de quase todo o país. Porém, mais do que isso, se em certas questões, ainda que centrais, diferenciava-se do que estava sendo discutido em 1823, em vários outros artigos mantinha as propostas dos deputados da Assembleia ou dos autores do projeto. Vale, então, para que se possa entender sua duração e importância, não só analisar as diferenças e semelhanças entre o projeto de 1823 e a Carta de 1824, mas também, no que tange aos poderes estabelecidos, atentar para as reformas e leis regulamentares que, saídas do seio do poder legislativo, permitiram a continuidade do governo monárquico por 65 anos, a despeito da abdicação do primeiro imperador e de 9 anos de experiência regencial. Falo agora do poder moderador e do poder executivo. A Carta de 1824, em seu 3º artigo, determinava: o seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo.
sendo 4 os poderes políticos reconhecidos: o poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Se nos artigos 36 e 37 do projeto de 1823 também se determinava que a Constituição do Império do Brasil é a monarquia representativa e hereditária, no artigo 38 dos poderes políticos havia apenas 3, inexistindo o poder moderador. Ainda que, segundo Frei Caneca, o moderador fosse, cito, a nova invenção maquiavélica, chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos, há que se atentar para o fato de que suas atribuições estavam previstas constitucionalmente, não podendo ser comparado, como tantas vezes durante o Império, ou mais ainda quando já da República, aos poderes régios típicos de monarquias de antigo regime. Ainda que o poder moderador, estabelecido na Carta, fosse diferente do modelo proposto por Benjamin Constant, é necessário recuperar, ainda que brevemente, as ideias que embasavam a proposta francesa. Constant destacava como atribuição da monarquia a prevenção de abusos e a garantia de equilíbrio dos poderes. Isso significava, justamente, dar ao rei a faculdade de nomear membros da Câmara Vitalícia, vetar as decisões do Parlamento e dissolver a Câmara Temporária. Eram essas as funções que ele propunha concentrar em um 4º poder. Também em Portugal, como aponta Antônio Manuel Espanha, o poder moderador foi pensado como forma de conter os outros 3 poderes, impedindo abusos, em especial do legislativo. Neste sentido, o poder real exerceria nas monarquias constitucionais o papel reservado para a Suprema Corte na República Norte-Americana. No Brasil, como em Portugal, o poder moderador foi defendido como a melhor forma de organizar o elemento monárquico, evitando o absolutismo e garantindo o equilíbrio entre os poderes. O problema, na ótica dos defensores de um 4º poder, como Benjamin Constant, residia justamente aí. O rei, com atribuições importantes como a dissolução da Câmara, encabeçava um dos poderes, o executivo, que assim ficava fortalecido em relação aos demais. Sua proposta era retirar o exercício destas atribuições do poder executivo, transferindo para um poder neutro. O executivo, um poder ativo, passaria a ser exercido exclusivamente pelos ministros, enquanto o rei tornava-se titular de um poder neutro, no sentido de que não tinha atribuições de governo. Esta era, para Benjamin Constant, a grande virtude das monarquias constitucionais, a existência de um poder que não estava contaminado pelas paixões, justamente porque não tinha funções de governo. O imperador no Brasil exercia então um moderador, nomeando os senadores, convocando a Assembleia Geral extraordinariamente, sancionando decretos e resoluções, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. Era justamente essa última atribuição, a de dissolver a Câmara Temporária, que durante todo o Império mais mereceu ataques por parte dos críticos da Carta de 24 e da atuação dos monarcas. Contudo, é necessário lembrar que o imperador só podia dissolver a Câmara se acionado pelo Ministério, nos casos de conflito entre este e os deputados e quando o Ministério transformava o confronto em questão de gabinete. O imperador tinha então a opção de demitir seus ministros ou de dissolver a Câmara. Os políticos brasileiros manifestavam com frequência o entendimento de que a dissolução da Câmara, em casos de confronto entre o Legislativo e o Executivo, era um meio lícito de, em um governo representativo, deixar a decisão final para o eleitor. Os limites do moderador, no que tange justamente à faculdade de nomeação e demissão de ministérios, de dissolução da Câmara dos Deputados, pode ser melhor entendido se atentarmos para situações que ocorreram ao longo do Império. Em meados da década de 80, por exemplo, quando da proposta da Lei dos Sexagenários, Dom Pedro II, apesar de sua opinião pessoal, viu-se cerceado pelos limites constitucionais. Era então presidente do gabinete ministerial o conselheiro Sousa Dantas, responsável pela apresentação do primeiro projeto da referida lei, vista por muitos, inclusive por membros de seu próprio partido, como um passo exagerado rumo à abolição. Frente à moção de desconfiança aprovada pela Câmara, não restava ao monarca senão uma de 2 opções: demitir o ministério ou dissolver o legislativo. Pedro II optou por manter Sousa Dantas. Novas eleições foram feitas e, mais uma vez, foram eleitos deputados contrários ao projeto de lei. Ou seja, os eleitores haviam expressado claramente seu descontentamento em